professores, artistas, simpatizantes de teatro. Eu sou a Ayla e esse é o terceiro vídeo do projeto Capacitação para o Ensino de Teatro Infantil, contemplado na Lei Aldir Blanc, no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre as influências dos contos de fadas no ensino de teatro. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da leitura para a aprendizagem teatral. A gente sabe que a leitura ela tá aí, ela é importante para tudo na nossa vida, inclusive as crianças cada vez mais aprendem a ler mais cedo e, de fato, para o teatro isso é muito importante. O teatro ele pode ser um incentivador para tornar essas crianças leitoras o quanto antes. É muito importante lembrar que o professor de teatro, a função dele, a gente sabe que não é ensinar a ler, óbvio, mas sim a gente tem essa função de despertar a criança para querer ler, ter influências de outras coisas novas, até porque hoje em dia a gente não precisa ler para saber ler. A gente tem milhões de ferramentas, é cada vez mais distante da realidade de uma criança pegar um livro grande e começar a ler e tudo mais. Então, que seja através da atração, através do prazer por ler alguma coisa que ela goste. E o uso de contos de fada é muito bacana para esse desenvolvimento da criança. A criança que faz teatro, ela tende a se interessar por coisas lúdicas. Então, provavelmente, ela vai se interessar por livros que mais à frente vão virar filme ou já viraram filme, e ela consegue imaginar isso tudo através dessa literatura, dessa nova vontade de ler. O uso dos contos de fada, ele é muito interessante porque consegue despertar na criança coisas que ela nem sabe que existe. Então, de início, a gente sempre fala que eles conhecem o que é convencional, o que é tradicional. A Chapeuzinho Vermelho, a mãe deu a cesta de doces, ela foi pela floresta levar os doces para a vovozinha. Só que isso é o que a gente conhece, o politicamente correto. É importante que a criança ela tenha contato, sim, com os contos de fadas tradicionais. Porém, ela deve fazer essa quebra do politicamente correto, para que ela consiga criar suas próprias histórias e viajar nesse mundo fantasioso da criança. Lá em 2012, 2013, quando eu estava cursando faculdade de letras, eu comecei a ver que as crianças elas precisavam muitas vezes encenar o que elas viam na TV. E nada mais certo do que elas quererem viver o que elas acham legal. Então isso acontece com os livros também. A gente trabalha muito, nós enquanto professores de teatro, trabalhamos muito a contação de história para crianças que ainda não são alfabetizadas, as crianças de educação infantil. Isso é, como eu diria, a forma de ler das crianças que não sabem ler. É meio complicado de se entender, mas é como se a gente fizesse uma leitura de texto sem texto. Como eu já falei anteriormente, a criança ela tem uma memória muito boa, então ela tem uma aptidão para decorar. Então ela vai sempre saber o que ela está fazendo, mesmo que ela não faça do modelo que lhe foi programado. Ela vai conseguir contar a história da Chapeuzinho Vermelho da maneira dela. Então isso é muito importante para que a gente consiga deixá-las soltas para conhecer o tradicional e também para inventar, para criar o novo em cima do tradicional. Essa quebra do politicamente correto a gente pode enxergar em vários exercícios teatrais. Muitas vezes a gente acha que apenas as crianças de educação infantil conseguem fazer essa dramatização toda a partir de uma história contada para ela. Não. Pelo contrário, as crianças que já sabem ler, elas acham uma coisa inovadora quando elas conseguem modificar o conto de fada. Quando elas conseguem ver uma mesma história que já foi contada várias vezes para ela, por uma perspectiva diferente. E é aí que o conto de fada se torna muito importante para o ensino de teatro. Porque a gente pode trabalhar o lúdico em sala de aula sem uma obrigação da criança fazer alguma coisa certa e, ao mesmo tempo, despertar toda essa criatividade, todo esse lado lúdico que a criança tem dentro de si. A perspectiva de cada personagem numa história tradicional torna para a criança um lado bom e um lado mau. E
Muitos estudiosos dos contos de fada, eles citam isso e falam que a criança ela tende a querer sempre ser o bonzinho da história. Algumas não, claro que fogem a essa regra. Mas se a gente lê o conto de fada da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente sempre vai ver a visão da Chapeuzinho Vermelho. A gente nunca vai parar para estudar a parte do lobo mau. Então, a criança, ela às vezes se preocupa com isso. E muitas obras de TV, hoje em dia, muitas séries, já abordam essa questão toda de olhar por uma outra perspectiva. Como é a perspectiva do vilão num conto de fada? Como esse vilão contaria a história? Então, isso é uma forma de provocar o entusiasmo da criança, provocar que a criança queira saber mais sobre aquilo e, ao mesmo tempo, ela está ganhando ali, adquirindo ali um saber, uma nova cultura e colocando em prática ao mesmo tempo. Nós temos aí muitas pessoas que contribuíram para essa história da literatura, para esses contos de fadas serem contados, serem levados adiante. Não falo só de literatura brasileira, sim mundial. Poderíamos citar aqui principalmente os irmãos Grimm, que são, hoje em dia, influência direta quando se fala de conto, principalmente conto para crianças. E isso é muito importante que seja uma realidade na criança no teatro. É uma forma que nós, arte-educadores, temos de puxar da criança uma coisa que talvez ficasse perdida. E sem falar que a leitura de contos de fadas é de extrema importância para a formação de qualquer cidadão. Essa questão do lúdico na criança é importante desde a primeira infância, desde quando a criança é bem pequena, para que ela possa se acostumar. E quando eu falo de acostumar, não é só a ver desenho, ver filme, não. É sim a ler um bom livro, a conhecer pessoas, conhecer quem foi que contribuiu, quem escreveu o Chapeuzinho Vermelho a primeira vez, quem escreveu o conto da Cinderela. Então isso é tudo muito importante para ela comparar várias histórias, várias perspectivas de uma mesma história. Quando a gente fala muito disso, dessa questão dos contos de fada, a gente torna um pouco psicológico. Ao mesmo tempo, a gente tem uma cobrança que existe no dia a dia da criança muito grande atualmente. Os contos de fadas, eles não são levados a sério. Isso é uma coisa que não deveria ser, mas é. Às vezes os adultos não dão a devida importância àquilo, em como aquilo é bacana, em como aquilo é importante para a formação. E quando eu falo adultos, eu coloco a gente, né, os professores, no mesmo patamar. Porque muitas vezes a gente descredibiliza os contos de fada para fazer alguma coisa que seja mais cabeça, alguma coisa que seja mais teatral na nossa visão do que o que está ali, o que é dado já pelas crianças para gente. Então a gente tem que ter muito essa visão sensível, essa vontade de olhar por dentro para saber o que a criança precisa realmente, o que a criança precisa que a gente aborde, né, que a gente puxe dela. Os contos de fadas são de extrema importância para que a gente utilize isso no saber teatral. Lá mesmo, no dia a dia, na prática. E não digo apenas de a gente contar uma história que de repente a criança já conhece, mas de repente contar a história do lobo mau. Ao invés de contar da Chapeuzinho Vermelho, contar de uma outra forma. Ao invés de contar a Alice no País das Maravilhas, contar a perspectiva da Rainha de Copas. Por que ela é má? Por que ela quer acabar com o País das Maravilhas? Por que ela quer cortar a cabeça de todo mundo? Então, além de ser uma forma inovadora de lidar com isso, a gente consegue adaptar para a criança, levar para a linguagem teatral delas, que não é muitas vezes o que é utilizado. Muitas vezes a gente precisa sempre do que é mais rebuscado e não do simples, do que está ali, no dia a dia. Que dentro de escola a gente tem a todo momento. A todo momento a gente tem acesso a livros infantis e temos muitos exemplos por aí que a gente pode se basear e de repente montar uma peça baseada num livro de literatura infantil. E aí a gente conseguir, de fato, fazer alguma coisa voltada para aquelas crianças. Porque a gente não está fazendo uma peça para crianças, são crianças fazendo peça. Então é um pouquinho diferente, eles precisam falar a mesma linguagem. A questão da cobrança que eu falei anteriormente, no mundo atual, a gente consegue ver isso em todo momento. Muitas crianças têm muitas influências, elas precisam fazer balé, teatro, judô, karatê, musculação, tudo, crossfit infantil, muita coisa. Então, é muito normal que a criança ela não tenha tempo para se dedicar a uma única coisa que ela goste. Então, a gente, naquele curto espaço de tempo
que é a nossa aula de teatro, a gente tem essa função e a gente pode transformar esse dia a dia da criança em um pouco mais leve, para que ela consiga realmente se jogar para fazer. E, claro, apresentando todas as oportunidades que elas vão ter. Ela não precisa ser a princesa perfeita, ela não precisa ser a Chapeuzinho Vermelho. Ela pode, sim, fazer um personagem muito engraçado dentro da história. Ou, de repente, ela pode ser uma vilã e entender que se o vilão for muito mal, é porque ela teve um desempenho muito bom na peça. Então isso é muito, muito trabalhoso. É um trabalho aí que eu digo que é para a vida. E a gente, sempre que estiver fazendo algum tipo de jogo, algum tipo de exercício teatral, é importante a gente olhar com esse cuidado para a criança. Por fim, eu gostaria de ler um trecho do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim, que eu acho super importante para essa utilização em sala de aula com as crianças. Talvez, se o número maior de nossos adolescentes tivesse sido criado com contos de fadas, eles permaneceriam, inconscientemente, cientes do fato de que seu conflito não é com o mundo ou a sociedade adulta, mas, na verdade, apenas com os pais. Além disso, por mais ameaçadores que os pais possam às vezes parecer, a longo prazo quem vence é sempre a criança e quem é derrotado é o pai, como o final de todos esses contos torna amplamente claro. A criança não só sobrevive aos pais, mas também os supera. Essa convicção, quando estabelecida no inconsciente, permite ao adolescente se sentir seguro, apesar de todas as dificuldades de desenvolvimento que sofre, porque se sente confiante em sua futura vitória. É claro que se mais adultos tivessem sido expostos às mensagens dos contos de fadas quando crianças e tivessem se beneficiado delas, poderiam ter conservado algum vago reconhecimento de quão tolo é um pai que acredita saber o que o filho deveria estar interessado em estudar e que se sente ameaçado se o adolescente vai de encontro à sua vontade a esse respeito. Esse livro, ele faz várias análises de vários contos de fadas, como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Cinderela, inúmeros. Porém, o mais bacana é que, além de analisar quanto isso é importante para a criança e por que os contos de fadas geralmente são assim, geralmente tem a criança ou o adolescente, um jovem, que é injustiçado e geralmente são padrastos, pai, mãe, que são os causadores desses conflitos. Ele, além de fazer isso tudo, ele ainda explica que muita coisa da nossa vida, da vida, do cotidiano adulto da gente, é explicado numa ficção, num conto. Um conto que a gente poderia ler, entender fantasiosamente e trazer o que a gente conseguisse tirar de bom daqui para a nossa realidade. Para entender justamente que a criança ela vai se basear naquilo que ela acha que é legal, naquilo que ela acha que é ameaçador. E que cabe ao adulto saber que isso é não só uma fase, mas sim uma ficção que ela coloca em prática no seu dia a dia. Ela realmente acaba achando que tudo é muito fantasioso, que a sua casa é um castelo, que o seu quarto é uma floresta, e esse duplo sentido faz com que a vida da criança seja mais leve do que a nossa. Então é isso, chegamos ao final do nosso terceiro vídeo dessa série de mini palestras. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, comenta, dê a sua sugestão se você quiser e não perca o próximo vídeo em breve aqui nesse mesmo canal. Tchau!